Voltamos agora para nossa aula de História. Para a aula de História de hoje, a gente vai precisar do livro, página 58 até a página 60. E o que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar a vinda da família real para o Brasil. Então, a família real é a parte da realeza de lá de Portugal que chegou no Brasil. Então, a gente vai entender como isso aconteceu. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, imperador da França, queria conquistar todos os países da Europa, porém não conseguiu vencer a Inglaterra. Então, como represália, Napoleão declarou fechado todos os portos da Europa ao comércio inglês. Esse acontecimento ficou conhecido como bloqueio continental. Então, o que foi o bloqueio continental? Foi o momento em que Napoleão ele fechou todos os portos da Europa em relação ao comércio inglês, certo? Nesse período, Portugal era governado por Dom João e tinha uma longa relação comercial com os ingleses. Dom João viu-se em uma situação difícil e continuou a apoiar a Inglaterra. Então, ele não ficou junto com as pessoas da Europa, ele continuou a apoiar a Inglaterra. Os portos de Portugal estavam abertos lá para que os ingleses levassem os produtos. Então, Napoleão determinou a invasão de Portugal e, sem poder oferecer resistência à invasão francesa, Dom João resolveu fugir para o Brasil, trazendo toda a corte portuguesa. Então, ele trouxe todo mundo que fazia parte da realeza lá em Portugal. A Inglaterra escoltou os navios portugueses na travessia do Atlântico, porém, em contrapartida, exigiu a abertura dos portos brasileiros para os navios ingleses. Entre a família real, funcionários da corte, militares e religiosos vieram cerca de 15 mil pessoas. Então, foi uma quantidade exorbitante. Em 1808, Dom João e a sua família e toda a corte chegou no Brasil. Logo após a chegada a Salvador, Dom João cumpriu com seu acordo com a Inglaterra e decretou os portos abertos às nações amigas, e a Inglaterra teve muitos privilégios em nosso país. Após um mês da sua chegada, Dom João foi morar no Rio de Janeiro e instalou a sede do governo. A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro gerou várias mudanças e inovações na cidade. Entre elas, o que aconteceu? A imprensa régia, a criação do Banco do Brasil, a criação do Arquivo Militar, do Jardim Botânico e da Fábrica de Pólvoras. E o que é que eles instalaram? Eles instalaram o Museu do João VI, uma Biblioteca Real, a Academia Militar e a de Belas Artes e as escolas médicas e artesanais da Marinha. Em 1815, Dom João, o rei de Portugal, elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. As capitanias passaram a ser denominadas de províncias, então deixou de ser capitanias hereditárias e passou a ser as províncias do Reino Unido de Portugal, certo? Essas medidas não alegraram os brasileiros, pois houve aumento de impostos para executar tais medidas e custear as despesas da corte. Foi muita gente, mais de 15 mil pessoas, então o custo de vida aumentou. E quem tinha que pagar por isso? Os brasileiros, com os impostos. Com a morte de Dona Maria I, em 1818, o príncipe regente foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. Nesse período, a economia brasileira não andava bem por causa das guerras contra as forças napoleônicas. Aí tem aqui um desenho de Dom João VI, que nessa época passou a ser rei de Portugal. Dom João VI mandou contratar artistas, escritores e pintores, entre eles o francês Jean-Baptiste Lebrun, que pintou o cotidiano das cortes e o que via pelas ruas do Brasil. Foram construídos museus, teatros, bibliotecas, entre outras coisas. Em 1821, com a chegada das guerras na Europa, Dom João VI, mesmo contra sua vontade, teve que retornar a Portugal e assumir o trono português. Ele deixou seu filho aqui, Dom Pedro, que a gente já conhece ele, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como príncipe regente. Então ele ficou aqui somente representando o pai, que era o rei de Portugal.
ele ficou aqui para administrar o Brasil e evitar qualquer movimento separativista que surgisse. Na hora da partida, Dom João disse ao seu filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para alguns desses aventureiros. Dom João levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Banco do Brasil. Então, tudo que tinha no Brasil, ele levou e não deixou nada aqui. O Brasil, que já estava ruim das pernas, já não estava muito bem, ficou sem dinheiro nenhum. Vamos agora para a atividade aqui, ainda na página 59. Tem uma imagem, aí ela diz assim: observe a imagem, que é a chegada de Dom Pedro VI à Bahia. Escreva V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas referentes às causas da vinda da família real para o Brasil. Então, o que for verdadeiro em relação à chegada da família real no Brasil, vocês colocam V, e o que for falso, vocês colocam F. Segunda questão: qual era o objetivo do bloqueio continental? A gente viu que o bloqueio continental foi o momento que fechou os portos para os produtos ingleses chegarem na Europa. E qual era o objetivo deles? O que é que eles queriam fazer? O que é que eles queriam que a Inglaterra perdesse nesse momento aí? Então, vamos lá, terceira questão na página 60. Ao chegar no Brasil, quais as primeiras medidas tomadas por Dom João VI? Então, vocês vão marcar aí quais foram as medidas que ele tomou depois que chegou aqui no Brasil. São duas dessas que estão corretas, certo? Quarta questão. Observe a obra de Rembrandt, artista francês, que Dom João mandou vir para o Brasil. Em relação à vida do Brasil colônia, o que essa obra retrata? E o que mais chamou sua atenção? Então, vocês vão dizer aqui, o que é que vocês acham que isso significa, essa imagenzinha aqui? E o que mais chamou a atenção de vocês? Me chamou a atenção o homem na rede, me chamou a atenção as pessoas que estão carregando esse homem na rede. Então, vocês vão me dizer o que é que chamou a atenção de vocês e vão dizer um pouquinho sobre o que fala, o que está mostrando aí, a interpretação de vocês a partir dessa imagem. Quinta questão. A presença da corte portuguesa no Brasil gerou várias transformações no Rio de Janeiro, cidade onde ficou instalada a família real. Liste no espaço abaixo algumas dessas transformações. A gente viu que teve criações e instalações de várias coisas com a chegada dos portugueses no Brasil. Então, vocês vão colocar aqui, não precisa colocar tudo não, vai colocando aí o que der em relação ao que foi criado e instalado no Brasil naquela época. E sexta e última questão, marque com um X na alternativa que não corresponde às medidas culturais realizadas por Dom João VI ao chegar no Brasil. Então, a gente tem algumas coisinhas que foram feitas. A abertura do Museu Nacional, a abertura do Banco do Brasil, a fundação da Biblioteca Real, a inauguração da Academia de Belas Artes e a criação do arquivo sobre a escravidão. Então, vocês vão dizer, desde daqui, qual não é verdadeiro, o que é que não foi criado. Então, pode voltar novamente aí ao que vocês já viram, onde tem aqui na página 58 e confere, certo? Então, aqui a gente finaliza a nossa atividade de história, responda e daqui a pouco a gente volta para a correção e para a próxima aula.